Caríssimas senhoras e senhores, boa noite para todos. Com muita alegria, estamos novamente reunidos para realizar mais um programa em torno do estudo das cartas de Paulo. Nesse momento, eu convido a todos para juntos realizarmos a oração que possa definir para nós aquela conexão que estabeleça o nosso vínculo com o mundo maior. Abraço a todos aqueles que nos acompanham através do chat do YouTube, das transmissões através da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Vamos nesse momento pedir ao nosso Pai Celestial que nos proteja, que envolva o nosso trabalho, que a espiritualidade possa se fazer presente em nosso meio, nos envolvendo com naquela dinâmica que todos nós necessitamos. Senhor Jesus, querido amigo, benfeitor de nossas vidas, nesse momento suplicamos que envolva a todos que aqui se encontram, como também aos nossos familiares, amigos, que possamos, Senhor, atingir o final do trabalho, felizes pela oportunidade, confiantes na sua magnitude a nos envolver na dinâmica da evolução espiritual. Nesse momento, portanto, nós damos por iniciado mais um estudo em torno das cartas de Paulo. Que o nosso querido benfeitor, o campeão do Evangelho, possa enviar os mensageiros de sorte que recebamos as inspirações devidas para o nosso trabalho. E assim pedimos autorização para iniciar a reunião da noite. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de, nesse momento, agradecer de coração ao apoio, às vibrações no início desse trabalho, que foi um pouco tumultuado. Nós atrasamos face à dificuldade com a informática. Espero que não tenha sido influências negativas, mas faz parte do contexto. Queridos amigos, hoje o nosso trabalho é o de número 14º, o que nos deixa profundamente felizes. Então, diante do atraso que nós tivemos, eu gostaria de pedir a vocês que nos acompanhem na leitura inicial da carta de hoje. Hoje o nosso tema: desvios e insensatez. Vamos trabalhar a leitura a partir do versículo 18, quando Paulo diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, com a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Versículo 21.
Porquanto, tendo Deus conhecido, ou melhor, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Nós trabalhamos até esse ponto na última semana. Continuando. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundície, para desonrarem seus corpos entre si. Pois, só um instante, mudaram, o texto aqui está errado, a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. E, por fim, os quais, conhecendo a justiça de Deus, abre parêntese, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, fecha parêntese, não somente as fazem, mas também consistem aos que as fazem. Bom, a gente observa como o texto é desafiador. Então, na última semana, nós trabalhamos então até o versículo 23, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Nós observamos que quando o texto dessa carta, que é uma carta muito incisiva, inicia falando sobre do céu se manifesta a ira. Essa ira, para nós, ela tem vamos dizer assim, uma expressão extraordinária. Porque a ira aqui, na realidade, não traz aquela ideia de que Deus está irado. Que Deus, no seu sentido caprichoso, é aquele Deus que a gente, culturalmente, fomos assimilando. O Deus da punição, o Deus que escolhe os justos, os injustos, o Deus de exército, nada disso. Com a própria doutrina espírita, que Deus é o Criador de todas as coisas, é o Criador do universo, é a causa primeira de todas as coisas. Então, o Senhor da vida, Ele, na realidade, estabelece as leis universais e nós
dentro de um contexto da nossa relatividade, dentro da nossa faixa, do nosso campo de atuação, nós vamos compreendendo leis que remontam esse plano objetivo de atuação, e com isso sofremos os impactos das escolhas, do nível de frequência vibratório, mental, em que nós vamos elencando para nós mesmos. Então Deus não pune ninguém, somos nós mesmos que escrevemos no livro da vida as nossas escolhas e, portanto, as nossas ações. E dentro do plano de escolha de ação, nós temos as reações naturais da vida, que trazem consigo consequências. Então, ação, reação e consequência. Essa trilogia é mágica. Ela precisa ser por nós entendida, para que, inclusive, nós possamos aprender a qualificar as nossas próprias escolhas. Eu gostaria de voltar para a proposta específica da última semana, nesse versículo 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, a palavra discurso, na realidade, ela representa a atuação do Espírito, o verbo. Ou seja, pelas nossas escolhas, em nos rebelando contra a lei superior, nós efetivamente aplicamos no contexto das nossas atitudes aqueles movimentos que favorecem o obscurecimento, a insensatez, as dificuldades no plano que nós operamos, que exige de cada um de nós humildade para verificar os ditames, os ensinamentos, os conselhos, os sinais que vertem dos céus. Então, com arrogância, com presunção, nós criamos muitos empecilhos para compreender a luz que dimana do Senhor. E a vaidade, a tola vaidade, manifesta-se quando o indivíduo se diz sábio. E quando a afirmativa está nesse patamar, a expressão que caracteriza as consequências que advirão é a própria loucura. Esse texto, embora enigmático, ele fala muito ao nosso coração. A importância de compreendermos as leis divinas que são sacrossantas, que são justas. E embora tentemos agir para corromper a lei, quando assim o fazemos, ao invés de espelhar a imagem do Senhor, nós apresentamos uma imagem que caracteriza a nossa inferioridade, como aves, quadrúpedes e répteis. Isso aqui a gente trabalhou na última semana, não é? Aqui as aves, aqui não é a ave no sentido positivo, é a ave de rapina. O quadrúpede aqui no sentido do animal, das expressões inferiores, instintivas, que caracterizam uma necessidade de domesticação. E a questão de répteis aqui, também a gente poderia trabalhar no seu sentido, vamos dizer assim, no seu sentido da sagacidade, que precisa ser melhor conduzida. Então, nós temos aqui desafios muito interessantes, porque o tema suscita para nós
desvios e insensatez. Então eu vou chamar a atenção agora para vocês, para a gente já adentrar no versículo seguinte, que é o versículo, vamos trabalhar aqui, que é o versículo 24. Como nós perdemos um pouco de tempo no início, eu vou ter que acelerar e espero não perder qualidade no trabalho. Versículo 24 diz assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Está dizendo para nós, Deus os entregou à concupiscência. Nós poderíamos falar da lei de circunstância, nós poderemos falar das escolhas que vão definindo para nós o nível de sintonias, o estabelecimento dos convívios, os desafios que nós vamos avocando para nós mesmos quando nos desvinculamos da proposta divina. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é um ensinamento maravilhoso, porque honrar pai e mãe é honrar tradição, honrar os nossos pais biológicos, ou nós podemos trabalhar a ideia do honrar pai e mãe no seu sentido de estarmos vinculados à paternidade divina, ao Pai Celestial e à Mãe Natureza. Mãe Natureza. Mãe no seu sentido de entendermos as leis divinas ou a lei superior como uma lei que é orgânica, uma lei que promove a vida. Deus criou o universo no passado. Se ele criou o universo no passado, ele é temporal. E a gente sabe que por ele ser eterno, ele está muito além do passado e do futuro. Deus é eterno. Então, na realidade, o que para nós está feito, na realidade, nós temos, numa visão bem limitada, uma necessidade didática de compreender a criação como algo estático. E o universo não é estático. O universo é pulsante. O universo é dinâmico. Então, quando a gente observa a dinâmica energética que vai favorecendo até a estruturação dos átomos, das moléculas, das massas, tudo no universo está sobre, vamos dizer assim, dentro de um contexto de uma ordem mental. Não se assustem com o que eu vou dizer. Vamos trabalhar com calma. Porque Deus está em toda parte. Nós estamos mergulhados no campo mental dele. Porque o universo é mental. Se não fosse mental, tudo ou seria estático ou estaria numa dinâmica de uma grande confusão. E aí a gente observa como a natureza é perfeita. Como a natureza se ajusta dentro de um organicismo ou de uma organização, de um organismo que funciona de uma maneira soberana.
Porque todos os movimentos que caracterizam os princípios da energia estão dentro de uma coordenação, dentro de um grande projeto. E por isso é possível mensurar, calcular, prever. Aí a ciência vai trabalhar com a lei de probabilidade. Aí a gente vai verificando a engenhoca, a matemática extraordinária da vida. Então, isso define para nós alguns pontos que, embora a gente venha aqui filosofar, embora a gente discuta aqui alguns princípios que a gente tem que caminhar muito para o plano da intuição, porque alguns pontos aqui não dá para se provar, mas a gente observa que existe uma cadência lógica que vai definir uma causa, um efeito que é a nossa própria vida. Então nós temos uma grande causa criadora do universo. Não é possível a gente caminhar num sentido de imaginar que nós somos efeitos apenas de uma manifestação energética, como alguns defendem. Nós somos espíritos, nós não somos derivados de energia. Nós somos criados por um espírito, porque Deus é espírito. Por isso é que ele é inteligência. A matéria não é inteligente. A matéria é gerenciada por uma inteligência. Por que a gente está falando tudo isso? Porque é necessário a gente discutir alguns pontos que nós poderíamos classificar como um grande paradoxo divino. Porque a vida é cheia de paradoxos. A vida é cheia de propostas que possuem polaridades diferenciadas, mas que se conjugam num todo harmonioso. Olha como é interessante. E eu quero dizer o seguinte, que quando nós nos dissociamos, quando nós nos desvinculamos do plano organizacional, da sabedoria divina que o gerencia, nós vamos caindo, nós vamos vibrando em faixas que vão repercutir em nós para favorecer que nós voltemos a uma escala evolutiva de um ajuste perfeito ao que perfeito é, ao que divino se manifesta, a dinâmica espiritual. Nós pensamos, buscamos inspiração, pedimos em prece, um caminho que a gente pudesse escolher para abordar esse assunto. Porque o texto, no literal, ele pode nos remeter a uma série de reflexões que possam até ser ajustadas em determinado conceito que a gente queira aproveitar ou utilizar. Mas o nosso desafio com as Escrituras é procurar utilizar o Espiritismo para abrir, para tirar o véu, para nos colocar, vamos dizer assim, mais próximo de um conteúdo espiritualizante e não ficarmos mecanizados e morrermos no que a letra propõe. Isso é extremamente importante e é o nosso desafio nos estudos que a gente faz com o Evangelho. Então, observemos, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. As paixões infames. Deus abandonou o filho às paixões. O filho pródigo que pede os bens, o Senhor concede, e o filho pródigo vai viver regaladamente. Aí Deus o abandona. No literal, é o que está posto. Mas será que é isso mesmo
que a espiritualidade propõe para a gente refletir. Nós podemos conceber Deus justiceiro que nos entrega a um fogo do inferno para a gente arder até as últimas consequências. O paradoxo divino. Nós temos, nos nossos estudos de Evangelho, a gente tem aqui a prática de trazer sempre respaldo de Kardec para que a gente possa buscar nas escrituras, nas filosofias antigas, ensinamentos que favoreçam o nosso entendimento na atualidade. E esta é a proposta do Espiritismo. Eu tinha até separado aqui um texto de Kardec, mas como o nosso computador deu problema, eu perdi, eu fico devendo para a próxima semana. Por quê? Nós buscamos, para ilustrar a nossa ideia, o nosso trabalho de hoje, um texto da filosofia hermetista, os estudiosos de Hermes Trismegisto. Então nós achamos um texto muito interessante, datado de milênios antes de Jesus, que foi adaptado, explorado nos últimos séculos, e esse texto chega assim para a gente, eu vou trazê-lo, ele está contido em vários livros, inclusive na Cabala. Olha que interessante. Os falsos sábios, vamos voltar para o texto aqui só para a gente não perder, não é? Só para a gente não perder a ideia principal, né? Para fazer o contexto aqui, para a gente poder encaixar aqui. Quando o texto diz assim, que quando se dizem sábios, se tornam loucos. Não é isso? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É o versículo 22. Os falsos sábios, quem se diz sábio é falso sábio, reconhecendo a irrealidade comparativa do universo, imaginaram que podiam transgredir suas leis. Estes tais são vãos e presunçosos loucos. Eles se quebram na rocha e são feitos em pedaços pelos elementos, por causa da sua loucura. O verdadeiro sábio, conhecendo a natureza do universo, emprega a lei contra as leis, o superior contra o inferior. E pela arte da alquimia, transmuta aquilo que é desagradável naquilo que é agradável. E deste modo triunfa. O domínio não consiste em sonhos anormais, em visões, em vida e imaginações fantásticas, mas sim no emprego das forças superiores contra as inferiores. O emprego das forças superiores contra as inferiores, escapando assim das penas dos planos inferiores, pela vibração nos superiores. A transmutação não é uma denegação presunçosa, é a arma ofensiva do mestre. Carlos Alberto, que texto é esse que você trouxe? Nós estamos aqui, amigos, para estudar a doutrina espírita. E estudar a doutrina espírita é um desafio
extraordinário. Por isso é que as Santas Escrituras, para nós, com a chave do Espiritismo, precisa de que nós aprofundemos. Quando o indivíduo se arvora na presunção que detém o conhecimento, ele está em vias de uma grande queda. Por quê? Porque quando se arvora em avocar uma autoridade absoluta, nós nos descuidamos da autoridade verdadeiramente absoluta. Porque a autoridade, no seu sentido de conquistas, é relativa, circunstancial, porque a autoridade pode ser impedida de aplicá-la no contexto da vida. Eu já fiz estudos aqui para diferenciar a diferença, apresentar a diferença entre autoridade e poder. Então, muitas vezes o indivíduo julga ter autoridade, mas ele tem apenas um poder relativo. A autoridade caracteriza-se por virtudes. A autoridade caracteriza por conquistas espirituais. Então, ninguém nos planos superiores da vida, em sã consciência, vai dizer que possui autoridade. Porque, por mais que tenha, que possua, a autoridade do Senhor é suprema. É suprema. Então, quando Jesus diz assim, eu de mim nada posso, eu venho em nome daquele que me enviou realizar a obra dele. Nós temos dificuldade de entender, porque nós pessoalizamos. Nós entendemos o poder materializado na mão de pessoas, de divindades. E, na realidade, o poder verdadeiro, ele se manifesta no plano da intimidade de cada um. Por mais que os fenômenos façam parte, por mais que as obras sejam necessárias para estar alertando os homens quanto ao poder divino, e foi o que Jesus fez. Ele não veio aqui para se apresentar como poderoso, como rei. Por isso é que, quando indagado por Pôncio Pilatos se ele era rei, ele silenciou. E como define Emmanuel, ele fez o maior silêncio que a humanidade já ouviu. Essa é uma das expressões que eu mais admiro na poesia, na capacidade escolástica de Emmanuel ao nível do Evangelho. Ele silenciou. Inclusive, ele usa a maiêutica, quando ele devolve para Pilatos, num segundo momento, e pergunta, tu o dizes ou disseram para você? Então, o paradoxo divino é um assunto enigmático e que ele se agiganta a cada descoberta do aprendiz sincero, daquele discípulo que está o tempo todo se colocando na condição de necessitado. Eu estou vendo um comentário aqui, a Cleusa colocou, de um ouvinte da Rádio Brasil. Crescimento espiritual pode-se dizer que quanto mais insensato eu sou, mais próximo estou do caminho negativo e das práticas mundanas? A frase que foi colocada aqui, ela é muito interessante. Mas afirmar-se insensato
Seria talvez mais ajustado dizer ignorante, pequeno, sou um aprendiz, não insensato, porque insensatez ela está muito próxima da loucura. Então eu não vou dizer que eu estou louco para poder me aproximar dos planos do equilíbrio. Não é nesse sentido. É diferente quando eu digo assim, vamos usar de todas as armas, vamos usar do poder para conquistar na terra. Aí eu estarei me movimentando dentro dos planos, das práticas mundanas e do campo operacional negativo que você está propondo, querido companheiro. Aí tem uma outra pergunta. O ser humano, no contexto geral, que age com desvio e insensatez, está mais distante dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, querido companheiro. Não tenha dúvida. É importante a gente verificar a dinâmica da humildade. A importância de se colocar como um servo. E isso não é apenas nas expressões verbalísticas, nos discursos. Mas operar no seu sentido da pureza da alma, da humildade, que nos coloca na condição de ficar feliz quando se depara com um conteúdo que a gente observa ser importante, verdadeiro. Mas olhar para ele apenas como uma meta alcançada, que significa apenas um movimento muito tímido. Porque todo conhecimento, ele não pode ser analisado como uma extensão vasta dentro de um oceano que a vida propõe. Todo conhecimento, ele deveria ser analisado como uma ilha que está dentro de uma dinâmica apenas escalonada no campo do aprendizado. Por isso que o caminho é descobrir a lei, sabendo que existem leis. Então, qual que é a lei que hoje tem a ver conosco? Nós estamos ainda no plano da justiça que cheira violência. A lei para nós é lei de trânsito. Não é? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo quando estiver dirigindo um veículo, porque se você não observar essas leis, essas orientações, você pode fazer do veículo uma arma. A lei para nós que impera ainda é o não pise na grama. A lei que impera para nós, olha, quando for 10 horas da noite, você não liga o som alto, porque senão você vai incomodar o vizinho. Observem bem como que nós nos movimentamos. Então nós estamos dentro de um plano de educação espiritual que ainda se expressa por uma didática que vem de fora para dentro. Porque nós ainda não compreendemos a importância de nos tornarmos realmente aprendizes que podemos transmutar, que podemos modificar os efeitos que nos impactam. Nós podemos mudar o painel da vida, desde que ouçamos a voz do Senhor, no divino silêncio do universo. Prestemos atenção nisso. É o que os nossos amigos espirituais estão propondo para nós nesse momento do estudo. Desvio. Por que o tema é desvio? Porque o desvio, na realidade, quando nos desviamos, nós estamos transgredindo a lei divina, ensinada por Jesus, pelos mestres,
pelas filosofias antigas, pela doutrina espírita, pelo Antigo Testamento? Por que não agora a gente refletir sobre a lei divina que está esculpida na nossa consciência? Porque todas as filosofias, todas as indicativas, objetivam o despertar da nossa consciência. Não adianta a lei estar no livro, ela precisa de ser inteligível, compreendida na nossa realidade íntima. O Paulo Saboia está dizendo assim: isso caracteriza a nossa ignorância. Ele pôs com exclamação. Sabemos o que é errado, mas precisamos de alguém sempre dizendo o que é certo e o que é errado, para não cometermos erros, e ainda cometemos. Então, Paulo, nós ainda necessitamos de mestres para nos alertar. Mas até quando? Até quando? O convite aqui é observar que nós estamos nos quebrando nas rochas. Nós estamos sendo feitos pedaços por elementos reacionários, por impactos da própria lei, que objetivam nos mostrar a nossa cegueira e a nossa loucura. Esse é o ponto. Esse é um dos momentos cruciais do nosso trabalho. Observemos o que está acontecendo aí no mundo. As loucuras. Observemos os painéis políticos do nosso país. Observemos. Disputas que visam apenas o interesse pessoal de facções. Porque quando... vamos dar um exemplo, se foi justo ou se não foi justa a saída do líder desse país, aí o líder saiu porque uma parte queria, a outra parte que se sentiu perdedora agora sai para as ruas para quebrar, para fazer movimentos, porque vão estabelecer uma desordem para atazanar os que ficaram. Eu estou pegando só uma faceta da história, e não entendam aí que eu estou misturando política. Eu estou, com o nosso estudo, eu estou pegando só um símbolo para a gente verificar como que nós trabalhamos apenas visando o nosso interesse e não o bem comum. Isso é loucura. Isso é contrassenso. Então, hoje, eu até vou dar uma dica. Nós postamos um texto, ou curtimos um texto, compartilhamos um texto que fala sobre o cristão diante das mudanças e das revoluções. O texto é mais ou menos nesse sentido. Porque o cristão, ele não está interessado em revoluções lá de fora. O cristão está prestando atenção na lei de progresso. E o primeiro movimento da lei de progresso que nos interessa efetivamente, é o progresso íntimo. Porque se não progredirmos intimamente, como que poderemos colaborar com o progresso de fora? Como que vai se dar isso? Gente, eu agradeço todas as participações. Rosângela, nós vamos dissecando o trabalho aqui com muita paciência, para que a gente possa não trazer dificuldades. Então, vamos devagar. O verdadeiro sábio, vou voltar para o texto que eu trouxe, conhecendo a natureza do universo, emprega a lei contra as leis. O que essa frase está dizendo? O verdadeiro sábio é aquele que diz que nada sabe. Mas o conteúdo que ele já vai apreendendo, ele vai utilizar para driblar todas as dificuldades. No seguinte sentido, você sabe que tomar uma medicação é importante para uma doença. Então você vai tomar a medicação. Ou você vai se render à doença. Mas aí, mediante ao fato de estar lidando com a dificuldade,
você começa a perceber que você pode também trabalhar profilaticamente. Não é verdade? Então, ao invés de você ficar só tomando remédio, vamos trabalhar na profilaxia. Vamos tentar qualificar as ações para não sofrer os impactos da não observância da lei. Não é assim que funciona? Então, da mesma maneira, espiritualmente, à medida em que você vai conhecendo, que você vai estudando os mecanismos da lei divina, nós temos que aprender a lidar com leis que envolvem mais o nosso contexto, da nossa faixa evolutiva, para trabalhar não sofrendo consequências dessas leis. Nós não podemos mais ficar aguardando punição. Nós temos que trabalhar com leis cada vez numa gradação superior para evitar a punição, para se libertar da punição. E como que nós vamos nos libertar da punição? Operando na libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma pergunta de uma ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Podemos agregar o comportamento insensato ao apego à carne e seus prazeres terrenos à sociedade atual? E os seus dogmas exercem alguma influência na prática e na propagação destas características? Bom, a segunda parte eu não entendi, mas não tenhamos dúvida. Agregar o comportamento insensato ao apego da carne. Mas é o apego da carne que nos auxilia para termos comportamentos insensatos. Nós ainda estamos muito mais vinculados ao passado, nós estamos muito mais presos, e por isso o versículo que foi lido aqui, que foi trabalhado inclusive na última semana, a questão, vamos voltar aqui rapidinho, é o versículo 23, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. A nossa mente é espelho. Vamos voltar? Lembra que nós estudamos falando a semelhança da imagem de homem corruptível? Nós temos que expressar a imagem do homem incorruptível, em busca de uma sintonia com a imagem que vem do alto, a imagem do perfeito, a luz que representa o amor. Não operando nessas bases, nós vamos posicionar o nosso espelho para refletir inferioridade, a concupiscência. E assim agindo, como nós afirmamos anteriormente, haverá todo um contexto de sintonia com as complicações do mundo. Aí agora eu vou ter que voltar para o texto. Vamos trazer aqui, se vocês me permitem, o versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundície para desonrarem seus corpos entre si. O que isso quer dizer, meu amigo Paulo? A lei, nós podemos nos vincular à lei divina. Vamos colocar a lei com L maiúsculo. Tá? A lei superior com L maiúsculo. A lei está dizendo, vinde a mim. Mas como nós queremos posicionar o nosso espelho para refletir as concupiscências que nós trazemos? Aves, répteis, quadrúpedes, animais que estão no andar inferior da nossa arca, a arca de Noé, que é a nossa casa mental. O que o texto está dizendo para nós? Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. É escolha, amigo. É escolha. O convite é para uma lei superior.
é para vibrar em plano espiritual superior. Mas não querendo, Deus, no seu sentido das leis da natureza, favorece. Não vai te impedir a entrar nas ressonâncias das concupiscências de seus corações. Não vai impedir, porque nós temos um dom divino chamado livre-arbítrio. Nós podemos frequentar as faixas inferiores. Nós citamos aqui o filho pródigo, não foi? O filho pródigo saiu da fazenda e ele foi caindo, até chegar na condição de alimentar com as bolotas dos porcos. Ele foi caindo. A imundície dos porcos. E aí vai haver o quê? Uma desonra aos seus corpos. O que o texto está falando? O que é desonrar os seus corpos? O corpo físico nós podemos desonrar. Nós podemos desonrar o nosso perispírito. São os nossos corpos, os veículos de manifestação, não é verdade? Aí a gente começa a entrar, inclusive, numa linha de reflexões no campo das paixões e das manifestações das concupiscências na vida diária, na encarnação. Mas quem sabe a gente não pode subir um pouquinho o nível da conversa para falar sobre a nossa condição de baratear, de desonrar todos os corpos, todos os veículos de manifestação do espírito que necessita evoluir. Então eu não vou falar de corpos, eu vou falar, nós podemos desonrar todas as possibilidades, todos os instrumentos. Eu posso desonrar a mediunidade, eu posso desonrar a minha faculdade, a minha oportunidade de agir na sociedade como pai, como filho, como mãe, como esposa. Não posso? Eu posso desonrar a possibilidade de ser um trabalhador, de ter uma profissão. Eu posso desonrar a minha possibilidade de fazer amigos. E aí vai, a gente pode elencar aí uma série de questões. Pegaram lá? Então, o Senhor da vida vai nos dar condição? Sim. Aí o versículo 25, olha que interessante. O versículo 25 diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Então, quando nós estamos em busca de honrar a consciência, a lei divina que está dizendo para nós de uma forma muito sutil o que devemos, o que podemos realizar, quando a gente muda isso, a gente está, na realidade, por sofisticação, por interesse, nós estamos adulterando uma verdade. Nós estamos fazendo de uma verdade uma mentira. E aí o texto continua dizendo: e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. O que o texto está dizendo para nós, querido amigo? O que o texto está falando para nós? Atender mais a criatura, o eu inferior, e não o Criador. Ou seja, nós estaremos trabalhando dentro de um domínio relativo a sonhos anormais. Estaremos, vamos dizer, vinculados mais à fantasia. Estaremos utilizando mais forças primárias, inferiores. Nós estaremos fazendo um movimento contrário o que deveria significar para nós planos de uma administração mais eficaz, mais produtiva para a nossa realidade espiritual.
A gente busca, por exemplo, no Livro dos Espíritos, por exemplo, na parte 4ª, no capítulo 2º, nós vamos encontrar no tópico Penas e Gozos Futuros uma reflexão muito interessante. Porque dentro dessas escolhas que a gente vai favorecendo as paixões, nós vamos trazendo infelicidades para nós. E nós não estaremos administrando como deveríamos. Então Allan Kardec, dentro desse paradoxo que existe na nossa intimidade, do divino, do humano, do nobre, do comum, não é? Do absoluto e do relativo, não é? Essa dualidade que é um dos princípios extraordinários da nossa evolução. Allan Kardec pergunta assim: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E eles respondem: em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que causam a desgraça dos homens. Isso aí. Então é administrar vinculado a uma lei superior para não operar com o impacto das leis inferiores que o texto lá no início falou sobre a ira de Deus, que é a manifestação das leis da natureza. Não é ira de Deus, repito, é a manifestação da natureza. Para eles, os espíritos superiores, o amor que os une é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material, porque estão vibrando em outra faixa. São felizes pelo bem que fazem. Para estar em outra faixa, a dica é o bem. Ademais, a felicidade dos espíritos é diretamente proporcional à elevação de cada um. Na verdade, somente os espíritos puros gozam da felicidade suprema, porque eles sabem operar com a lei. Eles sabem mudar o negativo para o positivo. O seu sentimento está ruim, entenda que você é capaz de mudar. A depressão te avassala, você vai vencê-la quando você compreender que a competência é sua, com todo o auxílio necessário, imprescindível, os recursos que você pode buscar. Mas a competência principal é da sua mente, porque a doença, o desequilíbrio, a insensatez, a loucura é resultante da operação mental de cada um de nós, porque o universo é a mente. Todo o cosmo é a mente de Deus. E nós estamos trabalhando com a nossa realidade mental em busca da conjugação com a realidade mental do Senhor, de todas as coisas, Criador. Aquele que sustenta com o seu amor o equilíbrio, a dinâmica, a força energética que pulsa no próprio sistema da vida. O assunto mexe, e mexe de uma forma extraordinária com todos nós. Então, lidando com as nossas dificuldades, porque ainda estamos distantes, porque não sabemos operar com a lei divina, nós somos aprendizes, neófitos. Então nós estamos muito mais próximos da infelicidade, porque desconhecemos, não sabemos operar. E com isso, o nosso estudo ainda nos permite uma singela reflexão com Emmanuel. Lembrando que Emmanuel, nós estamos estudando as cartas de Paulo no programa Espaço Reservado intitulado Amor e Sabedoria de Emmanuel. Então Emmanuel tem um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 89, intitulada O Fracasso de Pedro. Esse texto chegou para nós pela inspiração na segunda-feira. Abrimos para uma reflexão da manhã e quando estávamos fazendo a leitura, chegou uma inspiração.
para que a gente pudesse trabalhar com vocês nesta noite. Por isso nós reservamos. Mateus 26, 58. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil, nesse particular, é o exame de sua invigilância. Invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Porque Simão Pedro, em tese, foi iniciado nas leis. Como todos nós que estamos estudando doutrina espírita e evangelho, estamos sendo iniciados nas leis. Daqui a pouco a gente não pode dizer que a gente não sabe. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Vamos lá. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre, abre aspas, de longe. Ficou, abre aspas, no pátio do sumo sacerdote, fecha aspas. E, abre aspas, assentou-se entre os criados, fecha aspas, para, abre aspas, ver o fim. Ao Emmanuel particionando o versículo. Vamos lá. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças, por acompanharem um Cristo à distância. Receosos de perderem gratificações imediatistas, quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, assestando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes, nestas condições, naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Então o recado aqui é direto. O Emmanuel sintetizou o versículo num parágrafo, porque ele interpreta seguir o mestre de longe, depois ter ficado lá no pátio do sumo sacerdote, depois assentado entre os criados, para ver o fim. Ele não acompanhou o mestre de perto. E aí ele fala, o que acontece com os estudiosos? Estamos caindo em aspirações e esperanças. Receosos de perder gratificações imediatas. Interesse. Política. Você percebe e não fala. Para ficar corretamente, politicamente correto, não é assim que se diz na atualidade?
Ou então, querendo manter amizades, facilidades ali, acolá. E a proposta não é essa. A gente está aprendendo aqui em Minas Gerais que tem hora que é melhor você ficar com a cara vermelha na hora do que amarela para o resto da vida. Quando chamados para os testemunhos importantes, demoram-se nas vizinhanças da arena das lutas redentoras. Não vou não, depois eu vou, aqui tá bom, então fico na vizinhança. Entre os servos das convenções utilitaristas, usando binóculos à distância, para observar como será o fim dos serviços alheios. Só presta atenção no que o outro está fazendo. O Emmanuel está dizendo: todos os aprendizes nestas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Queridos amigos, infelizmente o tempo está caminhando para o fim. Eu peço novamente desculpas pelo problema técnico que nos tomou aí 15 minutos do trabalho. Mas eu vou cumprir o que nos foi sugerido, contando com a compreensão de vocês. Nós vamos encerrar o trabalho da noite. Agradeço todas as participações e convido vocês a estarem conosco na quinta-feira no Apocalipse. Na próxima sexta-feira estaremos com o Livro dos Espíritos. Terça-feira que vem vamos voltar com as cartas de Paulo. Dentro do plano das lutas, da dor, das quedas, nós vamos trazer um poeta do Parnaso de Além-Túmulo, João de Deus. Nascido em Portugal em 1830, desencarnou em 96, muito conhecido nas terras lusitanas e no Brasil. Ele tem um texto que vai nos trazer uma reflexão final para esse trabalho dessa noite. Vamos lá. Título: As Lágrimas. Desci um dia ao sorvedouro da atragonia da humanidade, a procurar, a percrustar qual a verdade, qual o tesouro, o mais profundo que nesse mundo o homem prendesse e o retivesse. E vi então no coração da criatura só a ilusão de uma ventura. E vi senhores que dominavam e se orgulhavam do seu poder, sempre a abater os desgraçados. Os potentados, com seus valores, bem se julgavam onipotentes, heróis valentes, cá nessa vida. Depois, porém, reconheceram e viram bem, nesta existência, toda a impotência do Deus milhão perante a mão da fria dor, que lhes domava e lhes dobrava o torpe egoísmo. Busquei os lares, ricos solares dos protegidos, onde o conforto para a matéria anda em contraste com a atroz miséria dos desvalidos. E ainda aí não pude achar o que eu ali fui procurar. Eu vi mulheres nos seus prazeres, jovens e belas, alvas estrelas de formosura, rindo e cantando dentro da noite da desventura. Pobres donzelas, fanadas flores, luz sem fulgores, que miseráveis, párias da vida, deixam o teto do seu afeto, maior supremo, insuperável. Somente encontram dores que afrontam mágoa insanável, incompreendida. E penetrei pelos castelos dourados e belos das diversões, onde se aninha e se amesquinha a multidão, que busca rir, gozar e sorrir, a ver se esquece o que padece,
julgando crer que está a ver o paraíso. Mas este riso, ao som da festa, a meia luz é o que produz todo o amargor. A maior dor, pois eu ali tristonho vi o que em verdade é a sociedade. Só pensamentos das impurezas, só sentimentos que trazem presas, aniquiladas e esmagadas, ensandecidas, as criaturas outrora puras, belas outrora, no entanto agora, flores perdidas, almas impuras, desiludidas. Nesse recinto, eu vi então a traição, a iniquidade, a grosseria, toda a maldade da hipocrisia. E tudo, enfim, tristonho assim, dissimulado, falsificado, no fingimento que aparecia, no barulhento rumor de vozes, notas atrozes de uma alegria. Jamais sentida, desconhecida naquele meio. Eu contemplei-o, cheio de horror, e vi que as flores, as pedrarias, tão luminosas, eram sombrias, eram trevosas, pois só cobriam míseros trapos, pobres farrapos, de almas perjuras, ao seu Criador, fracas criaturas, baldas de amor. E, condoído, desiludido, desanimado, num forte bravo, disse ao Senhor, onipotente, Pai de bondade, ó, tem piedade dos filhos teus, que choram, gemem, pálidos, tremem, ó Senhor Deus. Faze que a luz do bom Jesus penetre a alma na terra aflita, dando-lhe a calma que necessita. Só conheci e encontrei, só contemplei o mal que vi. Mas uma voz do azul do céu, pronta e veloz, me respondeu: Filho bendito do meu amor, sou teu Senhor, e no infinito tudo que fiz nada se perde, assim tornando o ser feliz. Contempla ainda a terra linda, e então verás donde provém a grande paz, o sumo bem. O grão tesouro, mais fino ouro dos filhos meus, está na luta, nos prantos seus, que lhes transforma a alma poluta num ser radioso, astro formoso de pura luz. Eu ajoelhei e contemplei as multidões atropeladas, desenganadas nas perdições. Vi transformadas todas as cenas em todos os seres, homens e mulheres, jovens e crianças, nas grandes penas, nas esperanças, por entre a luz, por entre flores, brotar a flux no coração de cada ser. Em profusão, gotas pequenas, como as brilhantes, luzes serenas das madrugadas primaveris. Reconheci que por aí, na escura terra, onde eu amei, sorri e chorei, onde sofri e onde eu vivi a dura guerra, a amarga dor, lágrimas belas, gotas singelas. Meigas, serenas, eram açucenas de fino olor do espaço azul. Depois eu vi que os que as vertiam por esse mundo, vale profundo de mágoa e dor, quando voltavam do seu exílio, eram saudadas por mensageiros de amor e luz do bom Jesus, que os coroavam com gemas finas, joias divinas, do escrínio santo, primor de encanto do amor de Deus. Fui então vendo, reconhecendo, que aqui nos céus lágrimas lindas são transformadas, remodeladas para formarem belo diadema e o aureolarem. Os que as verteram aí na terra. E vi então, em profusão, gemas brilhantes, alvinitentes, ricas, fulgentes e deslumbrantes, que nem Ofir pode possuir. Sejam benditas as pequenitas gotas de pranto,
orvalho santo, do amor divino que dá ventura, tranquilidade, felicidade ao peregrino. Bendito, ó Pai, o nosso Deus, que abrando o ai dos filhos seus, que a alegria e a paz envia à humanidade tão sofredora, com a lágrima bela, luzente estrela consoladora. Luzente estrela consoladora. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito João de Deus. Que nesse momento o Senhor envie os filhos que possam nos guiar neste caminho da nossa redenção. Muito obrigado a todos que nos acompanharam com tanto carinho. E para nos despedir, o faremos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, Ave Cristo. Que assim seja. Boa noite para todos. Muito obrigado.